Você sabia que mesmo com o novo salário mínimo de 2026, você ainda vai estar mais pobre do que estava há 5 anos atrás? Fica aí que eu vou te mostrar uma conta que vai te deixar indignado e que explica por que tantos brasileiros estão passando aperto mesmo trabalhando. E aí, pessoal da Economy News? Aqui é o seu comentarista econômico favorito, trazendo mais uma dose da realidade que ninguém quer te contar. Antes de começar, se você ainda não se inscreveu no canal, clica no sininho aí embaixo porque hoje eu tenho informações que vão mexer com o seu bolso e com a sua cabeça. O governo acabou de anunciar o novo salário mínimo para 2026 e, cara, eles estão comemorando como se fosse uma grande conquista. O salário vai passar de R$ 1.525 para R$ 1.630, um aumento de 7,37%. Parece bonito no papel, né? Mas calma que a festa vai acabar rapidinho. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Pega o celular e abre a calculadora. R$ 1.630 dividido por 30 dias dá R$ 54,33 por dia. Agora divide por 24 horas. R$ 2,26 por hora. É isso mesmo que você está pensando. Uma pessoa que ganha salário mínimo recebe menos de R$ 2,50 por hora trabalhada. Mas a coisa fica ainda mais interessante quando a gente olha para trás. Você lembra quanto custava um quilo de carne há 5 anos? Quanto você pagava de aluguel? Quanto era a conta de luz? Eu lembro, e garanto que os aumentos que você sentiu no seu dia a dia não batem nem de longe com os números mágicos da inflação oficial do governo. É engraçado como funciona essa matemática governamental. Nos relatórios oficiais, tudo está sob controle, a inflação está comportadinha, dentro das metas. Mas quando você vai no mercado, parece que você está comprando em outro país. O pão francês, que custava 30 centavos, agora custa R$ 1,20. O aluguel, que era R$ 800, virou R$ 1.500. A energia elétrica, então, nem se fala. E não para por aí. O governo já tem tudo calculadinho para os próximos anos. Em 2027, R$ 1.724. Em 2028, R$ 1.823. Em 2029, R$ 1.925. Tudo muito bonitinho, tudo muito organizado. Mas será que esses valores vão acompanhar o custo de vida real? Aqui que mora o pulo do gato. Enquanto o governo fica brincando de matemático com esses reajustes pré-calculados, ele esquece de mexer onde realmente importa. Sabe por que as empresas não conseguem pagar salários melhores? Porque elas estão sufocadas de impostos e encargos. Imagina só a loucura. Uma empresa quer contratar você por R$ 2.000, mas para te pagar esses R$ 2.000, ela precisa desembolsar quase R$ 3.000 entre salário, FGTS patronal, férias proporcionais, 13º proporcional e uma infinidade de outras obrigações. É como se o governo cobrasse da empresa para ela ter o privilégio de gerar emprego. E tem mais. As leis trabalhistas no Brasil são tantas e tão complicadas que muitas empresas preferem não crescer para não ter dor de cabeça. Quantos empregos deixam de ser criados por causa disso? Quantas pessoas ficam desempregadas porque o custo de contratar é muito alto? Quer um exemplo prático? Na Coreia do Sul, se uma empresa quer contratar alguém, ela paga o salário e pronto. Aqui, no Brasil, ela paga o salário mais uma taxa para o governo pelo direito de contratar. É como se você tivesse que pagar uma taxa para a prefeitura toda vez que fosse comprar pão na padaria. Mas calma que ainda não acabou. Vamos falar sobre a cadeia produtiva. Cada etapa da produção de qualquer coisa no Brasil tem imposto. A empresa que produz a matéria-prima paga imposto, a empresa que transporta paga imposto, a empresa que transforma paga imposto, a empresa que vende paga imposto. No final, quem paga tudo isso é você, consumidor. E aí fica aquela situação bizarra. O trabalhador ganha pouco, porque a empresa não consegue pagar mais devido aos encargos, e ao mesmo tempo, tudo que ele compra é caro por causa dos impostos na cadeia produtiva. É uma armadilha perfeita, onde todo mundo sai perdendo, menos o governo. Agora vem a pergunta que não quer calar. Por que, ao invés de ficar fazendo malabarismo com reajuste de salário mínimo, o governo não corta os encargos? Por que não reduz os impostos sobre o emprego? Por que não simplifica as leis trabalhistas? A resposta é simples,
porque é muito mais fácil anunciar um aumento no salário mínimo e sair como herói do que admitir que o sistema está quebrado. É muito mais bonito falar que aumentou 7% do que reconhecer que criou um ambiente hostil para as empresas e, consequentemente, para os trabalhadores. E tem uma coisa que me deixa particularmente irritado. Esses mesmos políticos que anunciam os reajustes do salário mínimo ganham dezenas de milhares de reais por mês, têm auxílio para tudo quanto é coisa e ainda acham que R$ 1.600 é suficiente para uma família viver dignamente. Você já tentou pagar aluguel, alimentação, transporte, medicamentos e ainda ter uma vida minimamente digna com R$ 1.600? Eu duvido que qualquer um desses tomadores de decisão conseguisse viver um mês com essa quantia. Mas não é só uma questão de indignação, é uma questão lógica econômica. Países que reduziram encargos e simplificaram a contratação viram o emprego e os salários crescerem naturalmente. Não precisaram ficar ajustando o salário mínimo todo ano porque o mercado se encarregou de valorizar o trabalho. Aqui no Brasil, a gente faz o contrário. Mantém um sistema complexo e caro, força as empresas a pagarem uma fortuna para contratar e depois reclama que os salários são baixos. É como tentar encher um balde furado. Por mais água que você ponha, sempre vai faltar. E o mais trágico de tudo isso é que quem mais sofre são justamente as pessoas que o governo diz estar protegendo. O trabalhador de baixa renda, que deveria ser beneficiado por essas políticas, acaba sendo mais prejudicado. Ele fica preso em empregos que pagam pouco, porque as empresas não conseguem pagar mais, e ainda por cima, tudo que ele consome é caro por causa dos impostos. Então, quando você ouvir falar do novo salário mínimo de 2026, lembre-se dessas contas que fizemos aqui. R$ 2,26 por hora. Em um país onde um café na padaria custa R$ 3, um trabalhador precisa trabalhar mais de 1 hora para comprar um cafezinho. A realidade é que enquanto não mexermos na estrutura do problema, ficaremos sempre nessa gangorra. Governo anuncia aumento, trabalhador continua passando aperto, empresa continua sufocada e a economia continua travada. Mas aí você me pergunta, e aí, o que fazer? Primeiro, entender que você não é obrigado a aceitar essa situação. Invista na sua qualificação, busque alternativas de renda e, principalmente, cobre dos seus representantes políticos mudanças reais, não esses remendos que eles ficam fazendo todo ano. E se você chegou até aqui, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma análise dessas que mexem com a realidade econômica do país. E aí, o que você achou dessas contas? Comenta aí embaixo se você concorda ou discorda das minhas análises. Tchau, pessoal! E lembrem-se, conhecimento é poder e poder econômico é liberdade. Até a próxima!